Oi, meninas! Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas a mais um episódio. E hoje a gente tá aqui no Hatsumitsu, um lugar super gostoso, aconchegante, com verde. O chãozinho assim, ó, até dá uma coisa assim como se estivesse na praia, né? Hoje nós estamos aqui com uma convidada, uma moça muito abençoada. Nós não conhecemos muito dela, mas só de conversar com ela dá pra saber que é uma pessoa que realmente vive e carrega a palavra de Deus. Ela faz psicologia, faz teologia e agora é uma atleta. Júlia Molina! Oi, gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom, é muito bom estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Fiquei muito feliz quando a Mai fez o convite, na verdade. Foi uma surpresa, eu não estava esperando, até assustei na hora. Falei, gente, isso. E aí eu fiquei olhando assim e falei, e eu senti muito, assim, apesar do nervosismo de estar aqui, né? Eu fiquei muito feliz, muito honrada de ser convidada por vocês, né? De participar desse começo, porque apesar de vocês estarem no começo, eu vejo muito que vocês estão muito dedicadas nisso, né? Eu vejo muita dedicação da parte de vocês, então eu fiquei muito honrada, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que linda! A gente também tá muito feliz que você esteja aqui. E essa ideia da temporada, ela surgiu quando a gente tava na outra ilha lá das mulheres, lembra? Que veio o Multipastora. Sim. E a gente já tava começando a pensar em você lá desde já, assim. Que bom. Já estava na nossa lista. A gente espera de verdade que todas as moças que estão assistindo essa temporada absorvam muito, né, de cada moça que chegar aqui, que estiver nessa temporada, porque é literalmente para você. Então, que você possa realmente, sabe, pegar seu café, chamar suas amigas aí e a gente vai ter uma conversa bem gostosa. Que bom. Sim. E nós queremos te conhecer mais. A minha primeira pergunta aqui é um conselho que você daria para moças que tá começando na caminhada cristã e nós queremos saber como foi o começo da sua caminhada, se você nasceu num lar cristão. Sim. Na verdade, eu não sei se a maioria das pessoas que são próximas de mim, elas sabem disso, mas eu nasci num lar cristão. Então, quando eu nasci, meus pais já eram da igreja. Eu ainda não era da Batista, a gente era de outra igreja. E eu cresci, passei boa parte da minha infância, até acho que começo da minha adolescência ali, porque eu fiquei até uns 11 anos, mais ou menos, naquela igreja. Então, eu passei boa parte da minha infância e comecinho da adolescência ali nessa igreja, né? Então, toda a minha infância foi dentro da igreja. Eu cresci ouvindo Diante do Trono, cresci ouvindo Cristina Mel, todas as músicas de criança que vocês conhecem hoje, que é super famosa, eu cresci ouvindo. Então, eu tive esse contato com a igreja desde muito cedo, né? Meus pais me ensinaram muitas coisas desde cedo que eu aprendi. Mas eu tive ali um tempo em que eu fiquei afastada, né? Aconteceram muitas coisas, tanto em casa, quanto na minha vida pessoal, eu mesma, comigo mesma. E eu acabei me afastando por um período, né? Eu não passei muito tempo longe, mas eu passei um período ali que foi bem significativo para mim e foi bem, assim, relevante na minha vida, né? Me afetou de diversas formas, eu tive que enfrentar diversas coisas nesse período. E depois eu acabei voltando, né? Só que quando eu voltei foi algo assim muito natural, porque quando a gente cresce num lar cristão é muito bom, é excelente, assim, é maravilhoso. Eu não posso falar que, nossa, não é ruim, você não precisa. Não, é muito bom e faz toda a diferença. Só que a gente meio que vai tendo contato com Deus, meio que porque é conveniente. Então, tipo assim, você tem ali suas experiências, e eu tive experiências lindas com Deus quando eu era criança ainda, experiências, assim, maravilhosas mesmo, né? Só que era tudo, assim, muito conveniente, entendeu? Só que quando eu voltei, desse tempo que eu fiquei afastada, foi algo muito mais meu, né? Foi algo muito mais uma escolha minha. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso, porque eu reconheço hoje que esse é o caminho que Deus tem pra mim, porque eu amo estar na presença de Deus. E foi muito diferente, assim, sabe, de ter nascido, de toda a experiência que eu tive quando eu era criança e a experiência que eu tive depois, porque foi algo muito mais natural e foi muito mais fácil se manter. Eu me manter nesse caminho depois, né? Eu me manter nessa caminhada depois, porque foi uma escolha que eu fiz, né? Não foi nada imposto, meus pais, eles nunca forçaram nada pra mim, nunca foi nada obrigatório, né? Eu tive muitas coisas que meus pais me ensinaram quando eu era criança,
mas que com o passar do tempo não era mais obrigatório, não era uma imposição, né? Eu estava ali porque eu realmente queria, eu continuo nesse caminho porque eu realmente quero. Não é algo imposto, não é algo forçado, né? Então, a minha caminhada com Deus foi muito assim, sabe? Esse sentido, eu indo conhecendo, aprendendo, eu desde adolescente servindo ali no multi, então eu cresci servindo ali no multi a minha parte da adolescência com 13 anos, mais ou menos. Passei boa parte da minha adolescência ali e foi um período que eu aprendi muito, né? Então, eu acho que o conselho que eu dou, assim, para as meninas, principalmente as que são adolescentes, as que são bem mais novinhas, assim, sabe? Se envolva com o que a igreja tem. Se envolver com aquilo que a igreja tem para oferecer, porque às vezes o mundo ele vai nos oferecer muitas coisas nessa época, e hoje ainda mais. Né? Hoje muito mais comum, né? Que o mundo ele vai estar oferecendo diversos estímulos para você o tempo todo, diversas formas de você encontrar prazer nessa fase que você se encontra. Então, meu conselho é: se envolva com o que a igreja tem para oferecer. Você tem tempo, você tem energia, você tem disponibilidade, você tem vontade. Então, usar disso que é próprio da época, que é próprio da estação, da fase do adolescente, para você realmente experienciar coisas novas com Deus. Porque se a gente não faz isso, se a gente fica nesse meio termo de tipo, não vou me envolver totalmente, não vou fazer 100%, não vou fazer tudo que tem para eu fazer, você fica muito vago e você fica sem... meio que solto, sabe? Acho que você oscila muito, né? Tipo, começa a oscilar muito, né? Você fica muito solto e aí você começa a buscar em outros lugares, né? E nessa fase é uma fase em que você aprende muito. Se você tá ali envolvida com a igreja, é uma fase que você aprende muito, você se desenvolve muito, você amadurece muito, você faz um vínculo de amizades muito legal. Então, é muito interessante, assim, sabe? Acho que é o melhor conselho que eu posso dar para quem é muito novinha ainda e para quem é adolescente, tá ali nessa fase, até mesmo para quem tá ali na fase da faculdade. Eu sei que no início da faculdade ele é um pouco mais difícil você se envolver muito com coisas da igreja por conta da rotina. A gente sabe que não é fácil, não foi fácil para mim manter os ministérios que eu servia na igreja enquanto eu estava na faculdade, enquanto eu ainda estou na faculdade, não é fácil, mas é muito necessário, porque você cria raízes, você cria vínculo. É claro, a nossa raiz principal tem que estar aprofundada em Deus, mas é muito importante você também criar vínculos e raízes com pessoas em um lugar, porque você tem um suporte, uma estrutura ali, sabe? Então, eu acho que isso é o mais importante, né, na nossa vida com Deus. Até mesmo pra gente não desanimar, porque é uma fase em que a gente recebe muitas oportunidades, muitos estímulos, muitas coisas. Então, é algo muito importante para se fazer. Quando você fala aí que você quis voltar para Jesus, estar em Jesus, você escolheu. Como foi esse processo até você chegar a essa decisão de, não, eu quero? Porque eu acho que a gente sempre passa, eu acho que, assim, bom, pelo menos na minha vida, eu passei por uma coisa que, assim, realmente abriu os meus olhos e falei assim, não, eu preciso de Jesus. Ou é com Jesus, ou não tem outro lugar, sabe? Você passou por algum processo assim? Sim. Na verdade, foi quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, né? Eu fiquei ali meio que período dos 12 e meio até os 13 e pouquinho, meio que afastada. E aí, quando eu tava quase para fazer 14 anos, foi a época em que eu comecei a voltar. E quando eu voltei, na verdade, foi quando eu tive uma experiência muito forte com Deus, que foi no DIP, né? Foi o DIP de 2018, se não me engano. 2019? Não, 2018 ou 2017, alguma coisa assim. Gente, muito tempo atrás. Pra mim é muito tempo, então minha memória já tá meio ruim. Mas foi em um desses DIPs aí. Eu sei que foi o DIP que foi na Unimar, não foi o DIP que foi o palco no meio. Foi o DIP que ainda foi o palco normal, foi um DIP anterior a esse. Eu sei. E aí eu tive muito contato com muitas palavras e Deus, ele não foi assim algo do tipo, nossa, você foi arrebatada e não, foi algo muito racional. Eu tive uma experiência muito racional com Deus, onde eu senti que os meus olhos eles foram abertos e eu me encontrei num momento em que tudo que eu estava vivenciando fora da igreja não era o suficiente para me satisfazer. Então, eu entrava em contato com coisas e eu tentava suprir o vazio que tinha no meu coração e suprir o que faltava dentro de mim com as coisas que o mundo me oferecia. Às vezes com amizade, às vezes com música,
às vezes com coisas assim simples, sabe? Que o mundo te oferece. E nada era suficiente para me preencher, nada era suficiente para preencher o vazio que tinha dentro de mim. E aí, quando eu cheguei no DIP, assim, eu ainda tava naquele meio termo, assim, sabe, meio que, tô, mas não tô 100%, meio que morno. E aí, foi quando eu comecei a ter contato com as palavras, e as palavras, elas foram... Eu fui muito racional, eu fui absorvendo, e eu era muito nova ainda, apesar de eu ser muito nova, eu tava tendo uma compreensão muito grande de tudo que estava acontecendo, né, de tudo que eu estava ouvindo. E eu ouvia as ministrações, eu ouvia as palavras, e eu falava, eu acho que o que eu estou vivendo não é suficiente, eu acho que Deus tem muito mais. Eu acho que o que eu estou vivendo é muito raso, e eu acho que talvez exista mais para eu viver e experimentar. E aí foi quando eu comecei, gradativamente aumentando, foi quando eu comecei a servir mais no multi, eu comecei a me envolver mais com as coisas da igreja, e isso fez toda a diferença, sabe? Eu comecei a caminhar com pessoas que me impulsionavam a viver mais. Eu comecei a caminhar com pessoas que me levavam para mais perto de Deus. Inclusive, tem uma dessas meninas que eu era muito próxima, que na época, ela também teve esse período em que ela se afastou, em que ela ficou longe também, e a gente ali juntas voltou, né? E hoje a gente é amiga, até hoje a gente é amiga, né? E a gente lembra desse período que a gente passou afastada, que a gente passou longe. E nesse mesmo DIP a gente teve experiências muito lindas com Deus, assim, sabe? De Deus, ele realmente tratar o nosso coração e a gente realmente ter os nossos olhos abertos para tudo que a gente estava vivendo e entender que existia muito mais, sabe? Existia muito mais. E acho que foi isso. É muito legal isso que você falou, porque às vezes a gente tem, assim, umas experiências com Deus que a gente fala que a gente chora, a gente cai, a gente roda, mas não é nada racional. Porque passa o tempo... Gente, já aconteceu isso com vocês? Porque, se eu ser sincera, já aconteceu comigo. De eu chorar, de eu orar em línguas, e, tipo assim, ali no meu dia a dia não mudou nada. Mas é muito difícil quando a gente tem, tipo, a gente tá tendo noção daquilo que tá acontecendo, sabe? Ele... É uma coisa que ele fala muito, e depois que ele começou a falar, começou a fazer mais sentido isso na minha cabeça. As experiências, assim, sobrenaturais com Deus, gente, eu amo. São necessárias, inclusive. Quem me vê na igreja sabe que eu amo. São muito necessárias. E eu gosto muito mesmo. Mas o que fez total diferença pra mim na minha caminhada com Deus foram as experiências que eu tive racionais com Deus. Não que a gente deva priorizar a razão em tudo. Em alguns momentos a razão ela não é tudo, mas nesses momentos eu entender o que Deus estava falando pra mim ali racionalmente e eu me lembrar de cada palavra, eu anotar tudo que Deus me falou, eu me lembrar de detalhes de tudo que Deus falou. Em muitos momentos, em muitas ministrações, eu nem mesmo chorei. Ou em algumas eu até chorei, às vezes Deus não estava falando nada, mas eu chorava tanto e eu lembro desses momentos, porque eram momentos em que eu sentia de fato tudo que Deus estava me ensinando, tudo que Deus estava tratando. Então, foram experiências mais racionais, não foram experiências assim, nossa, meu Deus do céu, que experiência sobrenatural que eu tive, babei colorido, rolei. Eu amo fazer isso. Eu amo. De verdade mesmo, eu amo muito. Mas eu também gosto muito das experiências racionais. São as que eu mais me lembro, assim, de detalhes de tudo que Deus me falou, você sabe? Você para e fica refletindo ali a semana toda ali, pensando no que aconteceu, o que você aprendeu, Sim, né? Exatamente. Anota no bloco de notas, relê. Eu acho que trazendo isso para um mundo um pouco mais saudável, como ela seria basicamente assim, o seu arroz e feijão, ok? O relacionamento com Deus racional. E acho que as emoções, essa parte seria o chocolatinho da semana que você é livre para comer. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Eu acho que é uma reflexão muito boa. Entendeu, gente? É assim que eu assimilo as coisas na minha cabeça. Funciona super. Mas eu acho que é uma reflexão muito boa, porque a gente precisa do básico todo dia, a gente precisa ouvir a voz de Deus. E às vezes isso é um problema, às vezes a gente cria, eu passei por isso também, quando eu era mais nova, eu criei na minha cabeça que Deus só ia falar comigo quando eu chorasse, que eu só ia ouvir a voz de Deus quando eu chorasse, que eu só ia sentir a presença de Deus quando eu estivesse lá jogada no chão me tremendo inteira. E não é assim. Às vezes Deus fala e nem sempre você vai chorar, nem sempre você vai tá jogada no chão, nem sempre você vai expressar um mundaréu de lágrimas, um mundaréu de emoções, nem sempre é assim. E se a gente cria essa expectativa de que Deus só vai falar com a gente quando a gente estiver babando de chorar, quando a gente estiver chorando horrores, de soluçar, jogada no chão, a gente se frustra. A nossa expectativa está no lugar errado. A nossa expectativa não tem que estar em Deus simplesmente produzir em nós lágrimas. Os nossos olhos estarem cheios de lágrimas é muito bom, né? E a minha oração é que eu não passe os meus dias sem lágrimas nos meus olhos.
né? A minha oração é essa, mas a sua motivação em estar ali na igreja não deve ser estar apenas chorando, porque nem sempre vai ser assim. Nem todos os momentos vão ser assim. Em alguns momentos você vai precisar estar um pouco mais séria. Em alguns momentos você vai estar um pouco mais racional. E isso é normal numa caminhada com Deus, isso é normal na nossa vida cristã como um todo. Né? Então isso é muito importante. A gente precisa do arroz e feijão de todo dia. Precisa muito. Gente, e a minha vida com Deus é isso, né? Acho que um pouquinho do que eu posso falar da minha vida com Deus é basicamente isso. Mas uma pergunta longa. Mas eu vou te explicar ela. Pode falar. Por ser cristã e cursar psicologia, você já passou por algum momento difícil? No sentido de sofrer de piadinhas, de ofensas? E estudando psicologia, teve algum momento em que você foi confrontada em relação à sua fé? Porque eu fiz essa pergunta... O que foi? Não. Eu fiz essa pergunta porque eu, tipo assim, até por enquanto estudando, eu não sofri nenhuma piadinha, mas os professores eles gostam de falar, né, do cristão. Então eu tive essa pergunta para conhecer se você sofreu alguma piada, até um preconceito, e se você debateu assim com uma matéria que você falou assim, poxa, isso aqui vai contra aquilo que eu acredito, e agora? Sabe? Olha, sim, para as duas. Eu sempre fui muito firme desde o início da faculdade. E quando eu iniciei psicologia, eu ainda não fazia teologia. Eu comecei no meio do ano. Então, eu comecei psicologia em 2021, em fevereiro. Em junho, assim, eu comecei a teologia. Então, eu tenho aí 6 meses de diferença. Né? Eu acabei no meio trocando de uma faculdade para outra, então isso teve um atraso, por isso que eu ainda não era para eu ter me formado era para me formar em junho, mas aí eu vou me formar no final do ano. Mas então eu meio que fiz as duas faculdades meio que inteiras juntas, né? Tem uma diferença muito pouca do início de uma para outra. Então desde o início eu sempre fui muito firme. Quando eu entrei para psicologia, eu ouvia muito do sentido de tipo, até mesmo de pessoas da igreja, eu ouvia assim, cuidado, você vai se desviar, porque, né, a psicologia tem essa fama, né, ainda no mundo cristão, não tanto quanto antes. Eu sinto que isso já diminuiu muito, mas ainda tem, né, e tem porque, de fato, tem um respaldo para ter isso. Não é à toa que esse pensamento se construiu. Então, eu ouvia muito isso, mas eu sempre fui muito firme, né, e eu falo que quem tem uma base muito bem estabelecida, quando entra na psicologia, ela não vai se corromper facilmente, ela não vai se distrair facilmente, ela não vai se afastar facilmente daquilo que ela acredita. Então, eu tinha uma base muito bem estabelecida, então, quando eu comecei ali, eu tinha isso muito estabelecido. Então, eu fui muito firme no meu posicionamento, eu sempre deixei muito claro quem eu era, né? Eu sempre deixei muito claro o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu sempre fui muito firme. Eu não negociava nada, né? Eu acho que isso foi muito importante pra mim. Porque quando eu comecei a teologia, foi a mesma coisa. Eu não escondia. Eu não escondia em nenhum momento que eu fazia. Inclusive, em toda oportunidade que eu tinha de falar, eu falava. E não era no sentido de eu me gabar que eu fazia 2 faculdades. Não era no sentido de eu mostrar para as pessoas que eu era boa, que, nossa, ela faz... Não era nesse sentido. Mas era no sentido de, tipo, eu mostrar um pouquinho da minha fé. Porque, às vezes, eu não conseguia falar isso claramente. Então, eu falava isso porque era uma forma de eu ter uma abertura, de eu ter um caminho aberto para as pessoas perguntarem e eu poder falar um pouquinho mais. Então, era uma estratégia que eu usava. E as pessoas, elas sabiam que eu era cristã. As pessoas da minha sala, a grande maioria sabe que eu faço 2 faculdades ao mesmo tempo, a grande maioria sabe que eu faço teologia, a grande maioria sabe que eu sou cristã, qual igreja eu frequento. Eu nunca escondi isso. E muitas me perguntaram, inclusive já teve situações do tipo, era semana de prova, a gente estava lá estudando, prestes a começar a prova, e aí a pessoa chegava em mim, algumas pessoas que eram amigos da sala ali, chegavam em mim e falavam assim, Júlia, a gente precisa de uma oração, a gente precisa dessa prova, a gente precisa de um milagre. E eram pessoas assim, que eram totalmente, assim, gente, descrentes, eram pessoas que não acreditavam, assim, acreditavam, mas não tinham nenhuma proximidade com a religião, assim, sabe? E algumas tinham até um preconceito com aquilo que a religião
já forneceu para o mundo, já ofereceu, já ofendeu, enfim, de diversas formas. Então, eles tinham esse preconceito. Então, eles chegavam em mim e aí o meu posicionamento era: você estudou? Porque Deus faz o impossível e você faz o possível. Então, eu só vou orar por você se você estudou. E aí eles falavam: não, a gente não estudou. E eu falava: então eu não vou orar, porque Deus não vai fazer o impossível porque você não fez o possível. Então, eu era muito firme com eles e eles sabiam disso. Mas eu já sofri piadas também. Ao mesmo tempo em que muitos eram compreensíveis, muitos eram legais, assim, no sentido de não apontarem o dedo, não serem grossos, estúpidos comigo, não acusarem, sabe? Muitos eram assim, mas tinham alguns que eles queriam dar uma alfinetada e eu sentia isso. Já aconteceu, por exemplo, eu não lembro o contexto em que essa conversa aconteceu, mas era um menino da minha sala, ele era um pouco mais velho, acho que ele tem cerca de 30 anos, mais ou menos, 32, por aí. Deve ter nessa faixa. E aí ele sabia que eu era cristã, e a gente tava numa conversa, assim, numa roda de conversa, e aí ele chegou em mim e falou: ah, a puritana aí. Então, tipo assim, pra mim foi um super elogio, mas pra ele era no sentido de ofensa, né? Então, já aconteceu alguns eventos disso, né? Na época em que eu tinha um relacionamento, as pessoas sabiam disso, elas chegavam e falavam e questionavam sobre a questão de sexualidade no relacionamento. E elas apontavam o dedo, questionavam, falavam: então você faz isso, então você não faz isso, como que é a sua vida? E tipo assim, em alguns momentos era desagradável, só que eu tinha que manter a postura. Mas o que me ajudava a não sofrer tanto esse apontamento das pessoas, essa acusação das pessoas, era que eu tinha uma postura em sala de aula. Então, as pessoas viam isso. Elas viam a minha postura com os professores, elas viam a minha postura em sala de aula, elas viam a minha postura com quem estava fora da sala de aula, elas viam a minha postura em prova, então já me pediram cola, mas viram que eu não ia dar e aí desistiram. Aí outras vezes tentaram e falaram: não, gente, não adianta tentar com ela que ela não vai dar cola. Então, tipo assim, já aconteceu. E por eles verem a minha postura, que foi frequente do início ao fim do ano, a fim da graduação, né? Agora quase chegando no fim, foi mais fácil de eu ter um posicionamento ali com eles, sabe? As piadinhas, às vezes, elas aconteciam, mas eu cortava, eu não dava muita bola, sabe? E eu também não abaixava a cabeça, não, gente. Porque eles tentavam fazer isso meio que pra rebaixar mesmo. E eu não abaixava a cabeça, eu levantava a cabeça, eu me posicionava, porque eu sabia quem eu era. E eu sei que o cristianismo, ele tem uma fama, a igreja, né, em si, ela tem uma fama, por vezes, ruim dentro da faculdade de psicologia. Tem um certo preconceito, e eu entendo isso. Mas eu acho que se a gente tem uma postura muito bem estabelecida, a gente começa a mudar até mesmo essa crença das pessoas, né? Eu ouço, às vezes, na supervisão, essa semana, por exemplo, e às vezes dói em mim. Às vezes é um pouco difícil de ouvir isso. Por exemplo, eu estava na minha supervisão, e a gente estava falando sobre um professor que ele acabou virando pastor, e a minha supervisora pegou e falou assim: às vezes ser pastor dá mais dinheiro que ser psicólogo, né? Porque ela falou isso no sentido de roubar dízimo, de roubar dinheiro de dízimo, né? Eu conheço ela, então eu sei que a brincadeira foi nesse sentido, né? Num sentido pejorativo, no sentido de acusação. Então, nesse sentido, dói. Só que eu entendo quando eu posso confrontar e quando eu não posso. Eu entendo que se eu confrontar ela ali, talvez eu crie um bloqueio muito maior. E seja pior, sabe? Disso acontecer, de eu ter uma abertura. Então eu fico quieta e só relevo, assim. A gente tem que relevar muita coisa. E no curso, assim mesmo, fora esse contato, assim, de eu ser cristã e estar ali, né? A gente sofre, sim, muitos conflitos com as disciplinas que a gente vê. Acho que você vai começar a ver isso um pouco mais agora, com o passar do tempo, tendo algumas aulas, você vai ver isso. E eu ouvia e eu me sentia agoniada, porque eram coisas que eu não concordava. Eram coisas que eu olhava e falava: gente, isso é totalmente contra a minha fé. Mas aí entrava por um ouvido, saía pelo outro. E eu não absorvia, eu não aceitava aquilo como verdade absoluta na minha vida, porque eu sei que a única verdade absoluta na minha vida é a Bíblia. Então, não existe outra verdade, não existe outro caminho, não existe outra solução. A minha base para a minha vida é a Bíblia. Em primeiro lugar, a psicologia vem em segundo. Então, eu não vou fazer nada, eu não vou tomar nenhuma decisão, eu não vou aceitar como verdade algo que a psicologia me traz, se ela for contra a Bíblia. E a gente tem que ser muito firme nisso, porque sutilmente isso aparece.
tem algum problema se eu falar a questão de sexualidade no vídeo deles cortarem, não? Por exemplo, em algumas disciplinas eu já ouvi, por exemplo, que era normal e era saudável para uma criança de 4 a 5 anos se masturbar. E aí eu na sala, a minha cara era a única cara de assustada e pânico. Acho que eu fiquei até pálida, minha boca ficou branca na hora que eu ouvi isso. E tava todo mundo aceitando normal. E aí eu olhava isso e eu falava, Senhor amado, como que é normal para uma criança de 4, 5 anos, como que é saudável para ela explorar e tocar o próprio corpo? Isso não é saudável. A gente sabe que isso não é saudável. Então eu ouvia coisas desse tipo a rodo, assim, era absurdo o que eu ouvia a respeito disso. Então eu tinha que absorver, eu tinha que me lembrar de qual era a minha base, eu tinha que ter muito bem estabelecido qual era a minha verdade absoluta, entendeu? Eu tinha que ter muito certo isso, porque se eu não tivesse uma fé muito bem firmada, uma raiz muito bem aprofundada, facilmente eu ia aceitando aquilo que me era imposto. Facilmente eu ia aceitando aquilo que era proposto pela faculdade. Facilmente. Isso é do início ao fim. Às vezes são coisas muito mínimas, são coisas sutis. Mas às vezes são coisas escrachadas, assim, como essas que eu falei. Mas na maioria das vezes eram umas coisas sutis, assim. Eram coisas pequenas, detalhezinhos. E eu experimentei isso na faculdade inteira, e principalmente agora. E nos estágios isso às vezes é até mais difícil, porque eu tô ali em atuação em prática. E às vezes o paciente traz algo pra mim e eu tenho que aceitar, eu tenho que ouvir, mas ao mesmo tempo que eu ouço aquilo não me muda, eu sei qual é a minha verdade. A minha verdade é qual? É a Bíblia. Então, independente do que eu esteja ouvindo, eu sempre me lembro, a minha verdade é a Bíblia. E é isso que me mantia firme, sabe? De não me corromper, não me perder e não ter um conflito tão grande. Mas é super, assim, interessante. Eu amo relacionar as duas disciplinas, as duas matérias, as duas faculdades. E eu acho muito legal, assim, apesar de ser difícil em alguns momentos. Muito legal, muito bom tudo isso que você trouxe pra gente. Necessário demais. E só que, assim, tem esses conflitos na psicologia, só que na teologia, eu fiz teologia, tem também muitos conflitos, né? Com a sua própria fé. É porque as pessoas têm muito de que, não, a teologia ela vai te aproximar de Deus, porque você vai ler Bíblia e você vai... Não. Nossa, não é um devocional, não é um devocional, né? Então, você teve esses conflitos, alguns, não obviamente com os mesmos problemas, né? Mas eu falo conflitos de fé na teologia. Na teologia, eu acho que o conflito que eu tive em relação à fé foi menor. Mas eu também percebia isso. E eu fui muito preparada para isso. Então, da mesma forma que eu cheguei preparada para psicologia, eu cheguei preparada para teologia também. Então, eu sabia que existiam esses conflitos e aí eu me preparei para isso. Eu me preparei mentalmente para isso, então eu acho que eu não sofri tanto. Mas eu percebia que de fato tinha esse conflito, que de fato existia umas propostas que não eram nem bíblicas, que não eram nem saudáveis, que eram erradas, entendeu? E aí você tem que se manter firme, da mesma forma que eu me mantive com a psicologia, você tem que estar ali. E é muito importante também que você esteja próxima de pastores, né? De que você caminhe junto com pastores, porque se surgirem, né, dúvidas, questionamentos, você tem a quem recorrer. Eu acho que isso é muito importante, porque se você tá ali solto, se você tá ali sem um suporte, sem uma base, você começa também a se corromper, né? Você se torna extremamente racional. E aí, o ideal não é isso. A gente falou no início sobre a questão da razão. E a razão, de fato, ela é muito importante. A razão, ela é incrível e ela nos ajuda de diversas formas. Ela é importante, a gente precisa de razão. Porque se a gente for movido apenas pela emoção, a gente vai sucumbir, a gente vai entrar em colapso, né? As nossas emoções, elas são falhas, elas são facilmente influenciadas, então a gente não pode se mover simplesmente pelas nossas emoções. A gente tem que ter um equilíbrio. Só que não dá também pra gente ser totalmente racional e ignorar aquilo que a gente sente. E eu sinto que isso é o que mais a gente acontece
é o que mais a gente enfrenta no contexto da teologia, né? Uma razão, um excesso da valorização da razão, um excesso da valorização do pensamento racional, e aí a gente começa a se corromper também. Porque se você não valoriza a sua emoção, você entra em negligência até mesmo com os seus sentimentos. E às vezes se você tá experienciando algo difícil na sua vida, se você está passando por um momento de dificuldade, se você não está sabendo lidar com as suas emoções, e você entra nesse contexto de uma razão excessiva, não, eu tenho que ser racional, eu aprendi a ser racional na teologia, eu sou racional por causa disso, você acaba adoecendo, você acaba ficando doente, porque aí você ignora aquilo que também é importante, né? Porque você é corpo, alma e espírito. Então, a sua alma e o seu espírito, elas precisam ser olhadas também. Elas precisam ser valorizadas. Então, a gente não pode negligenciar totalmente um e supervalorizar o outro. Tem que ter um equilíbrio ali. Né? Em alguns momentos a gente vai ser um pouco mais racional, em alguns momentos a gente vai ser um pouco mais emocional, mas tem que ter um equilíbrio. E na teologia eu sinto que o conflito que eu mais tive é essa questão da razão, não. Mas eu acho que algo que me ajudou também bastante é eu estar com a psicologia de um lado. Porque eu tinha um pouco mais, uma carga de razão de um lado e do outro eu tinha uma carga um pouco mais emocional. Né? Apesar de que na psicologia a gente em alguns momentos também precisa ser racional. Então, eu tinha essas duas vias do meu lado, sabe? E isso me ajudou bastante. Acho que foi importante. Foi importante eu ter a teologia, para eu não me perder dentro da psicologia. E foi importante a psicologia para eu conseguir manter a minha razão no nível certo dentro da teologia. Então, foi um equilíbrio perfeito entre as duas coisas, sabe? Foi isso que me ajudou, assim, na teologia. Muito bom. Gente. Gente, ela fala muito bem, né? Que oratória, menina! Empresta um pouco pra mim. Gente, a minha dicção tá surpreendendo hoje, porque não é sempre que é assim, não, viu? Com os meus pacientes eu dou uma... Você atende já, assim, os pacientes? Na psicologia, assim, eu tô no 5º ano, né? Esse é o último ano, então a gente tem os estágios. Eu tô fazendo 3 estágios que são os estágios obrigatórios, então... eu tô fazendo a clínica, hospitalar e o NUAP, que são os obrigatórios. E aí eu tô fazendo um que é de extensão, que ele é um estágio extracurricular, que é na psiquiatria. Né? Então ele é meio clínico também, mas é mais pro lado da psiquiatria. Eu não faço atendimentos nesse, né? Eu fico mais como um acolhimento, uma escutativa. Então, tô nesses 4 campos. 4 estágios, 2 faculdades, meu Deus, eu surtava, gente. Gente, precisa de muita organização, porque senão não dá, a gente... Eu vi que você gosta bastante da psiquiatria, né? Gosto, amo a psiquiatria. Amo a psiquiatria. Eu acho que se eu tivesse feito medicina, né, porque era a minha primeira opção no começo, se eu tivesse feito psiquiatria, medicina, acho que eu ia pro campo da psiquiatria. Certeza, acho que eu ia gostar muito, porque eu sempre gostei desse campo, dessa área. Então, se eu tivesse feito medicina, com certeza eu ia pra psiquiatria, gente. Não tenho dúvidas, assim, eu gosto muito, muito mesmo. E na teologia, qual que é a sua parte favorita? Olha, eu gosto muito de hermenêutica, eu gosto muito de escatologia. Eu acho que escatologia é o meu favorito. Porque quando eu paro pra ler Apocalipse, gente, eu sou apaixonada. Não é o meu livro favorito da Bíblia, mas quando eu leio, gente, eu acho que eu ficaria horas e horas, porque é um livro que eu gosto de parar pra estudar. Então, eu acho que assim, o campo que eu mais gosto da teologia é escatologia. Acho que disparado, assim. Hermenêutica, sério? Exegese também. Gente, gosto muito. Eu acho que eu só não faço aula de, tipo assim, hebraico, grego, com a Lúcia da igreja, porque não tem tempo. Realmente não tenho mais tempo. Eu só tô livre da meia-noite às 6 das 5 da manhã. Meia-noite às 5, porque às 6 já tem compromisso. Então, eu tô livre da meia-noite às 5, então não tem como encaixar uma aula ali, mas que me dá vontade de dar, porque eu gosto muito mesmo. Sangue de Jesus tem poder. São as áreas, assim, que eu mais gosto. As outras eu não é tão cativante, assim. Sério? Né? Acho que as que eu mais gostei, assim, foram essas. Foram essas que ganharam meu coração na teologia. Ganhou seu coração. Tem que realmente ganhar o coração, viu, gente? Porque essas anteriores são bem difíceis, tá? São difíceis, são difíceis. Eu tenho que confessar que são difíceis, mas eu gosto muito. Gosto muito mesmo de estudar. E aí a gente fica naquele dilema, né? Nesse ano, meu estudo para teologia ele foi assim, mais mínimo mesmo. Não foi um estudo que eu consegui me aprofundar muito.
né? Eu tive que dar uma segurada porque não dá tempo, é muita coisa. É muita coisa pra ler, né? É, Das duas partes, Das né? duas partes, foi o que mais me cansou. É muita carga de leitura que eu tenho na semana. Teve umas semanas, nesses últimos meses, que eu lia 500 páginas na semana, 600 páginas. Gente, era muito desgastante, era muito. Gostou, Pouquinho, leitor? né? O que você achou? 500 páginas. Nosso staff gosta bastante de ler, gente. Então foi bastante assim, mas o que me ajudava era que eu tinha necessidade, eu tinha que fazer, não tinha opção, então. Mas foi cansativo. E eu surtando por ler 20 páginas Mas ó, do livro. acostuma, viu? Você vai se adaptando. Já até um conselho e acalmando seu coração, você acostuma. Porque você vai tendo que ler mais. E aí você vai acostumando o seu corpo a isso. Continua sendo cansativo? Sim, mas você vai acostumando um pouquinho mais. Até acho que as horas de estudo, ela fica, tipo, normal. Ah, e quando chega pra alguém que não tem tanto hábito de estudar tanto tempo, Aham. você fala, ah, hoje eu estudei, nossa, fiz o meu mínimo, tipo, 10 horas. A pessoa, tá, você estudou 10 horas, mas é porque pra você já virou normal. Sim. Né? Mas esse pra uma pessoa, por exemplo, que estudava 0 por dia, por semana, por nada. E ela tá estudando uma vez por semana, 1 hora, gente, isso já é muito pra pessoa. Entendeu? Pra uma pessoa que não fazia nada, que não estudava nada, isso já é muito. Às vezes, meia hora que ela estuda por semana já é, tipo assim, um avanço absurdo, né? Então, começo. não dá pra desprezar os pequenos passos que a gente tem. Mas era assim quando eu comecei a faculdade, não gostava de estudar, não. Vai Mas aí a acostumando. faculdade me forçou. Aí agora, quando eu fico, tipo, um dia sem estudar, meu Deus, parece que tô cometendo um pecado, assim, sabe? É sério, gente, parece que tô cometendo um pecado. Porque você cria um hábito, né? É tipo escovar o dente todo dia. Às vezes eu tenho essa sensação também, tipo, que quando eu passo o final de semana eu me sinto até estranho. Eu falo, gente, tá faltando alguma coisa. Porque começa a sobrar tempo livre, eu falo, Eu com tempo. A Júlia, ai, vamos sair. Tá, eu tenho o livro da meia-noite às 5. Que horas que você quer, né? Sair gente, é assim. assim, tem dia que, tipo assim, eu vejo minha mãe às 8 da manhã. Eu vejo minha mãe, a hora que eu dou tchau pra ela pra ir pra academia, e eu vejo ela só à noite. À noite, 7 horas da noite. Então, tipo assim, às vezes eu passo o dia todo fora. E eu só vejo ela à noite. Às vezes meu pai, eu não vejo nem. Eu vejo só à noite. Eu vejo no domingo à noite, aí na segunda noite eu vou ver ele à noite. Eu já passei, tipo assim, um dia sem ver meu pai, quando eu morava com ele, fazia faculdade. Porque assim, eu chegava, já era muito tarde, quase meia-noite. Na época não tinha moto, não tinha nada. Eu chegava, eu vinha de ônibus. Então, eu fazia com a Bruna. A gente chegava muito tarde em casa, quase meia-noite. Aí eles estavam dormindo já. Aí eu via só no outro dia. Eu não tinha visto cedo, porque ele sempre trabalhava às 4. Gente, mas é uma fase da nossa vida que a gente tem que sacrificar muita coisa. A gente tem que exige muito sacrifício da gente e, infelizmente, não tem como mudar isso, sabe? Então, Só que isso não é a gente não tá querendo desanimar você que quer fazer uma faculdade, quer cursar algo, né? Pelo contrário, isso é um incentivo. a gente tem que deixar claro, tipo assim, olha, é isso, né? Porque tem que entrar um pouquinho consciente, tipo assim, sabe? Porque quando eu comecei a fazer as 2 faculdades, eu tava muito consciente. Eu falei, gente, vai ficar sufocante, vai ficar pesado, né? 2 faculdades. Então eu tava muito consciente. Mas assim, hoje quem me pergunta, eu super apoio. Eu falo, olha, vai ser cansativo, vai ser desgastante, vai ser exaustivo em alguns dias. Em alguns dias você vai ter crise de choro, você vai querer Tirar no banho. se trancar no banheiro, nunca mais sair, mas vale a pena. Eu não consegui, não. Hoje no 5º ano, pra mim valeu a pena, assim, sabe? Mas é muito de pessoa pra pessoa. Eu fazia processos gerenciais junto com a teologia. Só que meu processo gerenciais ele era online. Aham. E fazia teologia presencial e fazia em inglês. Não consegui. Só que você Fiquei também só com a teologia. Só que você também trabalhava? Então, eu tive, assim, alguns privilégios, né? São privilégios que eu reconheço e eu honro isso. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu honro esse privilégio que eu tive, porque eu não precisei trabalhar. Eu trabalhei um curto período da faculdade, que foi, tipo assim, 1 ano e 3 meses que eu trabalhei. Depois eu precisei sair e hoje eu tô no 5º ano, eu estou sem trabalhar. Então, tipo assim, eu faço 2 faculdades, mas eu também não trabalho. Então, vai muito da realidade, sabe? Talvez se você não tivesse a necessidade de trabalhar, talvez você teria dado conta facilmente, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que conta muito. É um privilégio que eu tive, mas que eu reconheço que não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tá disponível para fazer isso, entendeu? Até mesmo na faculdade. Tem gente que faz uma faculdade, que estuda comigo na psicologia, e eu olho e eu falo assim, gente, como que essa pessoa dá conta? Porque ela tem que trabalhar o dia inteiro, tá tendo que encaixar 3 estágios e tá tendo que fazer tudo isso, como que ela dá conta? Porque
o trabalho, ele exige um pouco mais de você. E na maioria das vezes, as pessoas, elas estão inseridas em um trabalho que não é o que elas querem pra vida delas. Não é, tipo, o sonho da vida delas. Não é o que elas querem fazer até o dia que elas vão aposentar. Então, isso é muito desmotivador, porque é diferente. Tipo assim, eu tô sofrendo, eu tô num ano que é difícil, cansativo, mas tudo que eu faço, eu amo. Tudo que eu faço é prazeroso pra mim. São escolhas que eu fiz. São escolhas que eu quero fazer a minha vida inteira, que eu quero seguir com a minha vida inteira. Então, por mais que seja cansativo, é prazeroso, né? É uma coisa que eu quero manter. Então, isso é reforçador pra mim, reforço positivo. Entendeu? Eu tô tendo aula com ela. Cortes de psicologia aqui no meio. Então, é um reforço pra mim. Agora, é diferente, por exemplo, a gente tem que também se confortar e falar assim, não, eu não consegui também porque a minha realidade não me permitia isso na época, entendeu? Então, é muito fácil, às vezes, eu do meu lugar falar, não, faça. Mas eu também tive privilégios que não é todo mundo que tem. São oportunidades que eu tive que não é todo mundo que tem. E a gente precisa ter isso muito certo, porque é muito fácil a gente falar assim, não, é só você fazer isso, você tá reclamando à toa, você tá sendo fraca, você tá sendo mole, você super daria conta, isso aí é exagero da sua parte. Mas a gente não conhece muitas vezes a realidade da pessoa, o Até contexto. financeira também, Exatamente. né? Até financeira, porque uma faculdade hoje não é barato. Não. Uma faculdade não é barato já, ela já não é, né? E ainda fazer duas e tudo mais, para talvez não seja a sua realidade. Que nem quando eu fazia, teologia, eu ganhei a teologia. O inglês, eu fiz a prova, ganhei 100%. Consegui a prova fazer 100%. E o processo de gerenciais também ganhei, porque se fosse na minha realidade financeira, que talvez, não teria como. Talvez seja esse o seu impasse, não teria como também. A gente precisa estar muito consciente da nossa realidade e isso não deve ser algo que nos desmotiva a não fazer. Porque se a gente for se desmotivar e desistir por conta dessas coisas, a gente não vai fazer nada, entendeu? A gente não faz nada, então a gente tem que entender, tá, qual é a minha realidade? Eu entendo que eu tenho inúmeros amigos na faculdade, que eles fazem a faculdade, trabalham, e eles não trabalham porque tem que, tipo assim, ter um dinheiro pra sair no final de semana, não. Eles trabalham porque se eles não trabalharem, eles não vão conseguir pagar a faculdade. Entendeu? E é algo que eu não enfrentei. Quando eu trabalhava, meu dinheiro era meu, era para as minhas coisas. Então é muito fácil eu, do meu lugar, falar assim, não, é super legal fazer 2 faculdades. Mas quem tá em outro contexto, talvez não experiencie isso, entendeu? Talvez não viva isso. E a gente precisa entender que cada realidade é de um jeito. A sua realidade, às vezes, não te permite isso ainda. Mas às vezes você começa com uma faculdade, às vezes você começa com um curso. Eu não consigo fazer uma graduação agora, mas às vezes você consegue um curso. E, gente, realmente, é o que a Nay falou, faculdade é caro, não é todo mundo que consegue. Entendeu? Aqui em Marília não tem, por exemplo, a psicologia pelo governo, pública. Então, agora que vai começar a ter na FAMEMA, entendeu? Mas é ainda pro próximo ano. Então, a gente não tem ainda. Então, não é todo mundo que consegue. Né? Então, a gente tem que ter muito isso. E isso tem que nos confortar também e nos incentivar. Falar, não, vamos com calma, um passinho de cada vez. Eu não preciso fazer 2 faculdades para ser produtiva. Eu não preciso fazer uma super graduação para ser alguém que vai crescer na vida e vai dar certo na vida. Eu posso crescer e me tornar um grande profissional fazendo aquilo que é possível ser feito dentro da minha realidade, entende? Então, isso que a gente falou aqui agora é muito importante. Senão a gente desmotiva. E a gente para no meio da caminhada, sabe? Verdade. Tantas coisas que você falou pra gente, faculdade, igreja, tudo. Qual foi uma das coisas que você fala assim, nossa, a Júlia de, sei lá, 2 anos atrás e agora, o que mais mudou pra você? Eu acho que a minha maturidade, né? Quando eu sempre fui uma pessoa, assim, muito matura. Eu nunca fui muito infantilizada, assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha uma maturidade legal, mas eu acho que isso mudou muito, muito nesses 5 anos que se passaram, sabe? Eu acho que isso é algo que mudou bastante, bastante mesmo, assim. Porque quando eu comecei a faculdade, eu era muito nova. Eu era a mais nova da minha sala. Eu tinha 17 anos. Então, tipo assim, eu era muito, muito, muito novinha. Então, apesar de eu ter uma maturidade boa, eu ainda era muito inocente em algumas coisas. Então, eu acho que isso é o que mais mudou. E algo, assim, espiritual que mudou em mim foi a minha confiança e também obediência a Deus. Porque no começo eu não entendia muito as coisas, sabe? E eu era um pouco mais, assim, questionadora.
né? Eu não aceitava muitas coisas e eu me frustrava e aí eu me irritava e eu não eu tinha, apesar de eu ter facilidade em obedecer a Deus, mesmo que eu fazia isso reclamando, eu obedecia murmurando por Deus e por dentro irritada. E aí eu amadureci muito nisso, sabe? Quando eu comecei a faculdade, por exemplo, eu comecei falando que eu ia fazer psicologia por 1 ano, que eu ia trancar e que eu ia começar medicina. Mesmo já tendo entendido que não era para eu fazer medicina. Então, eu comecei a fazer psicologia com essa mentalidade. E aí, isso foi algo que mudou muito, sabe? Eu fui amadurecendo, eu fui desenvolvendo, eu fui mudando dentro de mim. Então, isso é algo, assim, uma diferença que eu vejo muito grande. Porque no decorrer do tempo, foi muito mais fácil de obedecer, foi muito mais fácil de não questionar algumas coisas que foram acontecendo, sabe? De eu entender, e apesar de doer em mim, apesar de eu ficar chateada, eu entendi, eu obedeci muito mais. Foi algo que mudou muito dentro de mim, assim, nesses últimos anos. Eu olho pra trás, assim, né, no caso, 4 anos atrás, e eu falo, nossa, gente, isso mudou muito, eu não era assim, e que bom, sabe? A gente vai mudando certas coisas, a gente vai amadurecendo em certos pontos, e é algo muito, muito bom. Eu tenho uma pergunta, não tá nem dentro da... A cara da Helena? A cara da Helena. As perguntas que eu fiz também não tava nem dentro, só foi... Eu tenho uma pergunta, assim, mas você é livre pra, se você não quiser responder. Medo da pergunta. Se você não quiser responder, você não Eu precisa, até imagino sobre o que seja. tá? Gente, se ela não quiser responder, ela é livre. Aí a gente só corta e finge que nada aconteceu. Entendeu? Vou tomar uma água. Toma uma Faz um água. vídeo. Toma Faz um água. vídeo, nossa. Você namorou, né? Sim. Aham. A gente é cristã, né? E a gente entende que a gente começa a namorar pra casar, certo? Eu também já namorei. Exatamente. E encerrei o meu relacionamento. Como foi pra você encerrar o seu relacionamento mesmo? Porque eu acredito que você começa um namoro pensando em casar, né? Eu falo agora, Nayara, pra Júlia. Pra mim não foi fácil, mas eu sabia que era necessário pro meu propósito e pra onde eu tinha que chegar em Deus. Como foi pra você? Olha, pra mim, na verdade, apesar de ter sido dolorido, porque você terminar um relacionamento não é fácil, né? Na parte emocional falando, não foi fácil. Eu sofri muito, chorei muito. Foi algo que doeu em mim, então não é um processo fácil, sabe? Mas entra muito nisso que eu acabei de falar sobre a maturidade, sobre a gente entender que, tipo assim, a gente precisa obedecer o que Deus está falando. A gente precisa obedecer porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu escolho obedecer a Deus. E algo que... Eita, caiu. Algo que eu aprendi muito também nesses últimos anos a respeito de ouvir os meus pais. Eu gosto muito do livro de Provérbios. E em Provérbios fala que a gente precisa ouvir os nossos pais, né? Não é uma ordem, não é um mandamento que você ouça o conselho dos seus pais. Isso não é um mandamento. Mas lá em Provérbios fala, é sábio quem ouve os pais, é sábio quem ouve o conselho dos pais. É sábio o filho que segue o conselho dos pais. Então, isso foi algo que, mesmo sendo muito difícil, eu decidi ouvir os meus pais e foi muito fácil obedecer o que Deus estava me falando. Porque entra nisso que eu falei agora há pouco, sobre adquirir essa maturidade de obedecer a voz de Deus, de obedecer o que Deus tinha para mim e seguir a vontade de Deus, né? Eu entendi que não era o que Deus tinha para mim, não era o relacionamento que Deus tinha para mim. Eu não estava feliz, eu não estava vendo a plenitude de tudo que eu tinha. Então eu entendi que era um ciclo que eu precisava encerrar, né? Porque eu ia sofrer até mais depois. Isso, exatamente. Exatamente. Isso é muito legal a gente trazer, por isso que eu quis te perguntar, porque tem muitas moças cristãs que entram no relacionamento e não sabem como sair, né? Tipo, vê claramente, pede confirmação de Deus, os pais também falam, só que assim, poxa, eu orei, poxa, mas sabe? Então, e ver essa dificuldade em sair, mesmo sabendo que Deus tá direcionando, né? Então, por isso que eu achei importante trazer essa pergunta, porque hoje a gente do lado de cá sabe falar que não é fácil, só que também a gente sabe dizer que, assim,
o depois, É muito melhor. poxa, que bom que eu via o que É Deus um tinha. alívio. É um alívio, assim. E eu acho que algo importante que é legal, eu acho que eu comentar também, é a respeito de palavra profética, porque foi algo que eu recebi muito, né? Eu recebi palavras proféticas a respeito desse relacionamento, de que eu iria casar com ele, de que eu iria ter uma vida com ele, que não sei o quê. Eu recebi palavras desse tipo. E quando eu terminei sabendo que eu estava fazendo a coisa certa, porque eu acordei num dia, tinham acontecido algumas coisas, alguns eventos tinham acontecido. Eu falei com a minha mãe, eu mandei mensagem pra ela, minha mãe estava na academia, eu estava indo pra academia, eu mandei mensagem pra minha mãe e falei: mãe, eu acho que eu vou terminar. E aí ela falou assim: eu já sabia, eu sonhei. Então, foi algo que foi confirmado e veio da minha mãe. Algo que vem dos meus pais, gente, se em Provérbios está falando que é sábio ouvir o conselho do pai, eu vou ser burra para não ouvir o que tá falando em Provérbios, eu não vou ser burra para ouvir, para não seguir o que tá falando em Provérbios, né? Ah, mas não é um mandamento. Tá, mas eu não vou ser burra, se tá na Bíblia, é palavra de Deus. Eu vou escolher seguir o que tá aqui, de ouvir os meus pais, porque vai ter uma recompensa maior, né? A honra com os pais, ela traz uma recompensa muito importante. Então, eu escolhi ouvir os meus pais, mesmo eu me confrontando com eu estando diante dessas palavras que eu tinha recebido. Porque, gente, palavra profética não dá direcionamento para nossa vida, não é um ponto final. Não, mas eu recebi uma palavra profética, então eu vou fazer isso. Mas a sua palavra profética que você recebeu, ela está baseada na Bíblia? Você ouviu alguma confirmação de Deus a respeito disso? Gente, eu amo me mover no profético, eu me movo no profético. Mas o profético, uma palavra profética, ela não é ordem, ela não é mandamento para sua vida. Ela não é um direcionamento concreto. Você precisa colocar essa palavra profética à prova. Você ouviu isso, tá? Mas essa palavra está baseada na Bíblia? Se encaixa no meu contexto? Tá, tem palavras que a gente vai ficar meio assim, mas a gente serve como um conforto para o nosso coração, mas ela também não é certeza absoluta. Você tem que questionar essa palavra que você recebeu, porque às vezes a gente ouve uma palavra profética, às vezes de alguém que falou movido pela emoção, pelo sentimento ali na hora, e aí você pega, segue. Imagina se eu não termino um relacionamento porque eu falei: não, mas eu ouvi uma palavra profética que eu iria casar com ele. E aí eu me caso com ele, tenho um relacionamento frustrado, me divorcio, e aí? E Deus, ele errou porque a palavra profética não se cumpriu? Deus, ele foi menos Deus porque a palavra profética que eu recebi foi mentira? Não, Deus, ele continua sendo Deus, Deus, ele continua sendo fiel, ele continua sendo verdadeiro, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu vou escolher confiar no que Deus está me falando, vou ser sábia, vou ouvir um conselho do meu pai, da minha mãe, e eu vou obedecer o que Deus está me falando. Eu não vou ser covarde para não tomar essa decisão, sabe? Eu não vou ser teimosa. E isso foi algo que eu amadureci muito. Porque se fosse, por exemplo, a Júlia de 2021, com 17 anos, que estava começando a faculdade, ela com certeza não tomaria essa decisão. Ela com certeza confrontaria os pais. Ela com certeza teria um conflito ali. Ela com certeza postergaria esse término por muito mais tempo. E eu posterguei um pouquinho o término. Eu enrolei um pouco para fazer isso, mas eu tomei essa decisão, ela muito racional. Não foi algo na emoção, não foi algo assim, movida pela minha emoção, pelo meu sentimento. Foi algo racional. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi o que os meus pais tinham para me falar, e eu tomei essa decisão pensando no que Deus tinha como melhor para mim, sabe? Então isso é algo que, por mais que seja dolorido, assim, sabe? Não foi algo fácil, a gente sofre, né? Eu tinha um relacionamento, de repente não tinha mais, então é algo que a gente sofre, né? Não é fácil. A gente passa por um período ali de adaptação, de... Adaptação você com você mesma, adaptação você ao chegar na igreja, adaptação com os amigos, muda muita coisa. Muda, e a gente tem que ir se adaptando, mas também, gente, tudo passa. Tudo passa na nossa vida. A gente vai se acostumando, a gente vai mudando, a gente vai aceitando, né? Eu sempre fiz terapia, então isso me ajudou bastante também. Então, foi isso, sabe? Apesar de ter sido difícil, eu entendi que era necessário de ser feito. Muito obrigada por ter compartilhado. Verdade mesmo. Imagina. A cara da Helena. Meninas? Imagina. Eu acho que é isso. Vocês têm mais uma pergunta? Eu tenho. Pode falar. Porque assim, a gente tá aqui com uma pessoa que corre, né, gente? Sim.
aí eu faço a última depois. Assim, a minha pergunta aqui pra você é: em qual momento da sua vida a corrida ela começou a fazer parte desse novo estilo da sua vida? Porque agora correr pra você é um estilo. Ah lá o sorriso, gente! É um estilo de vida, né? Você gosta Sim. muito. Gente, hoje ela chegou contando pra gente que ela acordou. Que horas? Acordei às 5, 4h40. Chuva, entendeu? Marília cita chuva. Ai, amiga, você foi correr na chuva? Aham. Não, gente, desculpa, eu estava, ó, dormindo. Que momento da sua vida que a corrida começou a fazer sentido? E... Ó, eu comecei a correr ano passado. A gente tá em 2022? Não. Gente, 2025 a gente tá. 2025. Um Amiga? lapso, segundo lapso de memória, que elas perguntaram a minha idade antes da gente começar, eu falei que eu tinha 21, tenho 22. Minha memória tá ótima. É esse ano que tá meio turbulento. Mas eu comecei a correr, foi em 2020... Finalzinho de 2023, se eu não me engano. Eu comecei a fazer academia, mais ou menos em 2022. Foi 2022, aí que eu comecei com um treinador presencial, acabei mudando para online com ele, depois eu passei para a Thaís. Já faz acho que quase 2 anos que eu estou com a Thaís na consultoria online. E aí eu comecei a fazer os treinos, tudo de musculação, eu tava firme na musculação, e aí ela começou a me passar uns hits na esteira. E eu comecei a fazer, que era intercalado, eu corria um pouco, caminhava, corria um pouco, caminhava. Ela me entende perfeitamente. Falei hit aqui, ela já até sabe o que é, porque tá nesse contexto. Então, eu já sabia um pouquinho disso, comecei a fazer assim. E aí eu comecei a realmente pegar gosto pela corrida, eu comecei a querer melhorar nisso. Aí eu comecei a me desafiar ali, eu mesma na esteira. Eu comecei na esteira, aí eu falei, acho que hoje eu vou correr, 1 quilômetro sem parar. Aí eu fui, morrendo, quase desfaleci na hora que acabou o primeiro quilômetro. Eu achei que eu ia ver Jesus face a face, porque meu batimento devia estar 220, porque eu tava quase desfalecendo. Então, mas eu já tava fazendo os hits, então eu já tinha um condicionamento um pouquinho melhor. E eu fazia outros cards também, fazia bike, fazia... escada, então eu tinha ali um condicionamento bom pro cardio. Aí eu comecei a fazer isso da corrida. Aí depois eu falei, vou correr 1,5 km, depois eu vou caminhar 500 para dar 2. Aí depois eu falei, vou correr 2 e assim foi. Eu fui aumentando gradativamente, até que eu tentei vir na rua. Aí eu falei, nossa, na rua é mais difícil, aí eu não conseguia. Aí eu fui tentando melhorar na rua. E aí eu fiquei uns bons meses, assim, sem treinadora. Fiquei acho que uns 6, 7 meses, por aí. Correndo assim, eu mesma, meus treinos na minha cabeça que eu montava, eu decidi o que eu ia fazer. Aí depois eu comecei com a Jéssica, que é ela que monta os meus treinos. E aí, gente, eu comecei a pegar um gosto, assim, porque eu corria e a sensação do pós era tão boa, que aí eu comecei a me dedicar um pouco mais a isso, sabe? E aí eu continuei com a musculação e aí eu faço a corrida intercalado com a musculação, faço os dois. E aí é bem difícil encaixar na rotina, né? Porque eu tenho que ir mais cedo, antes dos estágios. Enfim, aí eu tenho que fazer aí um trâmite pra fazer tudo dar certo, encaixar um horário aqui, um horário ali. E fica difícil às vezes, né? Mas é muito bom, eu gosto muito da corrida. Eu tô treinando, eu tenho a meia maratona em junho. Então, em junho eu vou pro Rio com as meninas, a gente vai fazer a meia maratona. Que chique, gente. As meninas vão fazer Corredora. a maratona. E aí a gente tá aí, eu gosto muito, gente. É muito gostoso, sabe? E é uma sensação muito boa depois. E meu objetivo inicial com a corrida, fazendo os hits, tudo, era emagrecer um pouco mais. Então eu queria emagrecer, comecei a fazer os hits, porque o cardio era chato. Aí eu comecei a fazer os hits, peguei gosto. Aí eu comecei a me dedicar um pouco mais, entender mais sobre o assunto. Gente, foi muito bom. Hoje eu amo. Eu não fico sem a corrida hoje. E hoje foi uma delícia pra correr. Eu gosto de correr na chuva. Eu gosto, gente. É algo que eu gosto. Então eu tava super feliz. Ela é Ayrton Senna da corrida, gente. Gente, eu gostava muito, eu gosto muito de correr na chuva. Então hoje, quando eu vi que tava um chuvisquinho, eu falei, nossa, que delícia. E aí eu comecei a correr. Querendo Eu vejo levantar que tá da chovendo, cama. nossa, que delícia, vou E ela comer mais lá. um pouquinho. Não, pra começar é difícil mesmo, porque você tá ali no soninho gostoso, aí é meio difícil você querer começar a correr, não dá muita vontade mesmo. Hoje eu acordei super desanimada, eu acordei, morrendo, falei, nossa, não queria ir, que saco. Mas eu comecei a correr, tava chuvinha, eu falei, gente, que delícia. Aí eu me animei, Aí eu inclusive encontrei as meninas no final, né, porque elas vieram um pouquinho mais tarde. Aí eu encontrei as meninas, elas estavam começando a Fer.
Aí eu terminei, eu falei, tipo, nossa, tá uma delícia de correr. E aí ela, tipo, ai, tá super gostoso. E a gente tava super animada, então. Encontro de corredor. Mas assim, é específico. A maioria não gosta de correr na chuva, não. Eu gosto. Muito bom. Mas eu tenho curiosidade em começar a correr. Mas, gente, eu tenho uma vergonha. Nossa, Nossa, de correr eu também. errado. Sei lá. Não, Você começou sozinha ou foi por conta de alguém que tava ali? Ah, vamos. Eu comecei, na verdade, quando eu comecei fazendo esses hits que eu falei. E aí eu comecei porque eu queria emagrecer. O meu objetivo era, eu quero emagrecer. Só que aí, quando eu comecei a querer... Até então, eu não tinha a intenção de, tipo, ficar correndo distâncias, tipo, eu quero correr 5 km sem parar. Eu não tinha essa pretensão no início, eu não tinha esse objetivo. Mas eu comecei a me dedicar um pouco mais. Uma das pessoas que me incentivou no começo foi a Fer. Eu vi ela correndo e falei assim, gente, a Fer corre tão bem, eu quero tentar também. A Fer tá se dedicando tanto pra corrida, eu quero tentar também. E aí eu comecei a querer tentar. E aí a gente ia na mesma academia na época, né? Então, ela corria na esteira do lado, eu corria do outro, eu ia tentando ali, às vezes dava certo dela estar junto. Às vezes não dava certo, às vezes a gente se encontrava, às vezes não. Mas aí ela me inspirava muito, assim, sabe? Aí eu via as meninas correndo e falava, eu acho que eu quero tentar. E aí eu fui tentando, assim, aos poucos e hoje eu tô aqui. Vai, gente, começa uma de vocês duas correr. Não precisa ter vergonha. Eu comecei, Mas- né, gente? Mas tem um jeito certo de correr, não tem? Ai, não, você vai aprendendo. Você vai tipo, correndo, começa a correr, vai parando. Não tem jeito certo, Eu, não. quando eu comecei, é que eu parei, né? Faz tempo que eu não corro, mas corria 2 minutos e andava 10. Mas os meus hits Porque no meu começo era coração- assim. Falta de ar. Os meus hits no começo era assim. Eu corria, tipo, 2 minutos, aí eu descansava, tipo, um minuto. Descansava 1,5 minutos. Porque eu gostava de me desafiar e dava, tipo, 20 minutos no total. Aí, gente, eu desfalecia mesmo. Era, tipo assim, hoje... Parece que vai morrer de hoje coração. é tranquilo pra mim, mas no começo era muito difícil. Mas aí, o que nos faz evoluir é a persistência. É você persistir por bastante tempo, continuar e não parar, não voltar atrás. Você não desanimar, porque difícil vai ser. Vai ser difícil, não é confortável. O seu corpo, ele não quer fazer aquilo. Não é algo que o seu corpo deseja fazer. Então, você começa ali, você vai ter que persistir. O que nos faz melhorar não é, tipo assim, você ser bom naquilo, você ter um talento para aquilo, mas é você perseverar no que você tá fazendo, na sua decisão, entendeu? Foi algo que me fez evoluir e que faz as meninas também evoluírem, que nos faz avançar, porque se você não persistir, né, essa é a diferença questão primordial. de constância mesmo, porque eu lembro que eu, tipo assim, por uma semana eu acho que eu corri todos os dias, eu nunca gostei de esteira, né? Porque Gente, me eu can- amo. Você gosta? Nossa, eu nunca gostei. A Helena acha que ela ia pra academia só pra melhor. fazer esteira, né? Agora é mais ou menos. Mas aí, tipo assim, eu cansava muito, Alexa. Eu corria 2 minutos só na esteira e pra mim já tava morrendo. Aí, nessa semana que eu consegui correr todos os dias, eu corri mais de 10 minutos na esteira. Tipo, Você sem acostuma, cansar. Então é constância mesmo. Você no A começo... gente vai morar perto. Eu e a Helena mora perto. Mas Ah, quem disse? tá. Eu Você chamo vai ser ela. mais que na hora. Eu chamo ela, ela sempre dá Teve uma um dia que eu desculpa. consegui, você arregou. Vocês teve um já dia que estão ela mais que arregou. na hora de começar, pois Nunca vai. já tá mais que na Pois hora. é, já. a gente vai morar, Teve um dia que eu tudo consegui, junto, as três. Quero Não ver. tem mais desculpa agora, gente. A gente vai te encontrar na Nayara, igreja. falei, você não me escapa, viu? Eu morando ali, minha filha, ó, todo dia. Já vai se preparando. 10 falta quilômetros pra Menos de primeira um corrida. mês. Misericórdia, gente. Eu acho que deu um infarto. Tá? A gente vai Não, mas começar. eu acho que se vocês começarem devagarzinho, até se vocês precisarem de um suporte melhor, conversar com um profissional, não precisa necessariamente ser as meninas, mas algum profissional que Eu até consiga... cheguei a conversar com ajudar a Jéssica mesmo pra vocês, saber como é. que é. É legal ter, porque você tem um E é muito direcionamento. legal, é muito satisfatório você ver a sua evolução na corrida. É muito, muito satisfatório. E a corrida, ela nos ensina não só sobre a corrida, mas é sobre você perseverar em momentos difíceis também, sabe? Ajuda você a criar essa resistência, porque nem tudo na nossa vida vai ser confortável, nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser cômodo, nem tudo vai ser uma delícia. Existem situações que vão ser desconfortáveis. E o que diferencia um perdedor de um vencedor é a perseverança. É a sua capacidade de continuar, de perseverar e não parar, não retroceder. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja incômodo, mesmo que doa, mesmo que você esteja sofrendo, sabe? Então, eu acredito em vocês. Eu vou fazer um corte desse momento Com e aí eu vou certeza. mandar pra Helena toda vez que ela falar. Gente, olha, a Nayara tá mentindo, porque você arregou, viu? No começo ela arregou. A Nayara Tá dessas. jogando só pra Helena. Coitado de mim. Eu acredito em vocês.
Viu? Ela A gente acredita, vai conversar em nós É agora. verdade. ela acredita na gente. A gente tem que acreditar na gente também. Ai, é isso. Você tem mais alguma pergunta, meninas? Só pra finalizar, a gente tem. Na verdade, eu nem conversei com vocês duas, né? Só enfiei na última gravação e nem conversei. Aí você corta essa parte. Da gente perguntar pra ela deixar uma mensagem pras moças. Pode ser? Pode Sim. Final? Então agora você vai fazer não, né? Falar uma mensagem pras moças, assim, o que você quiser, seja qual assunto que for, mas direcionado pras moças mesmo, sabe? Aí você fica livre. É o seu se quiser momento, falar. você e a Ai, câmera. que difícil, gente. É sério isso? Acho que é a parte mais difícil do podcast inteiro. Uma mensagem para as moças. Eu acho que as moças da nossa geração, elas precisam entender o valor que elas têm, né? Você, moça, que está assistindo isso, você precisa entender o valor que você tem. Em qualquer lugar que você esteja. Às vezes você não tem relação nenhuma com a área que foi falada aqui, com nenhum dos assuntos que foi falado aqui, mas você está inserido num contexto e você tem um valor. E Deus olha para você e Deus te enxerga com esse valor. Né? Então eu acho que você precisa também se enxergar com o valor que Deus estipulou para você, com o valor que Deus colocou em você, que é de uma pedra preciosa, é uma joia rara, e o mundo ele não tem poder, ele não tem capacidade para alterar o valor que você tem. Então, independente do lugar que você esteja, independente do contexto que você esteja inserida, você tem um valor e esse valor é precioso e você tem a capacidade para se posicionar, para ser impulsionada, para ser uma mulher que realmente inspira as outras. E por mais que às vezes você pense que não, as pessoas elas se inspiram em você. Às vezes tem uma pessoa que se inspira em você, mas isso já é suficiente para você se posicionar e entender que você tem um valor, que as pessoas estão olhando para você e que você pode ser um espelho que reflete a glória de Deus onde você estiver. Entendeu, né, moça? Entendeu, né? Entendeu. A gente vai fazer esse corte e você envia pra sua amiga, ok? É verdade. A gente quer te agradecer, de verdade mesmo. Que momento bom que foi esse tempo de mesa, literalmente, com você. Foi muito bom mesmo. Eu não conhecia o quanto você era incrível assim, tá? Não conhecia mesmo. Você é muito incrível, muito, 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 muito mesmo. A gente espera de coração que você, moça, tenha gostado, porque a gente amou. Foi bem saudável, foi bem leve esse momento de conversa, de troca. Que bom. E que Deus ele continue usando a sua Amém. vida, que Amém. você continue sendo instrumento dele e que através do seu testemunho as pessoas elas conheçam a Jesus. De verdade mesmo. Você é muito preciosa. A gente amou, tenho certeza que as Eu meninas amei, também. sim. Que bom. Foi muito Te bom. conhecer. Feliz. Nós vamos ficar horas aqui conversando sobre tudo. Sim, né? sabe aquela pessoa que surpreende? Surpreendeu muito, muito mesmo, muito mesmo. Você é muito inteligente, você... Nossa, de Muito verdade. sábia nas palavras. Muito sábia nas palavras, de verdade mesmo. Que bênção que Feliz. você é. Muito feliz que vocês gostaram. Foi realmente um prazer estar aqui. Vocês tornaram essa conversa muito leve e eu me senti muito confortável de estar aqui. Então, Que bom, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau! Mas isso que a Giovana falou é verdade, você é muito sábia. Muito sábia, muito inteligente.